Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou ler as principais informações do novo relatório gerencial do Fundo Imobiliário HCTR11, que foi divulgado ontem. Esse relatório é referente a agosto de 2023. Então nós vamos ler as principais informações, previsão de novos rendimentos, como está a saúde desse fundo imobiliário e os CRIs devedores, como está o andamento dos pagamentos. Vamos ver nesse vídeo. Lembrando que nada do que eu falar aqui significa recomendação de compra ou de venda de ativos, é apenas a minha leitura, a minha análise e opinião. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse canal. Se você não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like no vídeo para ajudar o meu canal. O fundo continua com o mesmo valor patrimonial de quase 2 bilhões e meio de reais. O valor patrimonial da cota continua sendo R$ 112,38. E nesse parágrafo consta a informação de que a redução nos valores distribuídos decorre da restrição imposta pela diminuição do saldo contábil acumulado, impactado pela remarcação de ativos atrelados a Gramado Parques em períodos anteriores. Então, a redução no valor dos rendimentos, a distribuição de 17 centavos por cota, foi devido à diminuição do saldo contábil acumulado. Então, o fundo distribuiu o resultado caixa, que foi o que realmente o fundo poderia pagar, que no meu ponto de vista foi um ponto bem positivo. Nesse outro parágrafo consta a informação sobre a perspectiva para distribuições futuras de rendimento. Mantendo-se as variáveis constantes, o HCTR11 deve distribuir no resultado referente a setembro, resultado semelhante ao observado em agosto. A partir de outubro, projeta-se crescimento gradual nos valores a serem distribuídos mensalmente, ou seja, o próximo rendimento vai ter o valor parecido com o último rendimento de 17 centavos. Porém, a partir de outubro, projeta-se crescimento gradual nos valores a serem distribuídos, ou seja, a partir de outubro, os rendimentos vão começar a aumentar, projeta-se o crescimento dos rendimentos. Não significa que os rendimentos vão sair de 17 centavos para 40 centavos, 50, 60. Não, porém vai aumentar gradativamente, ou seja, tipo de 17 centavos pode ir para 20, depois para 25, 30, 40 e assim os rendimentos eles vão aumentando de forma saudável. E nesse parágrafo consta a informação sobre o resultado recorde do grupo Wish. A rede hoteleira reportou novamente bons resultados operacionais, com destaque para a taxa de ocupação e receita, registrando o melhor agosto de sua série histórica. Esse resultado é muito importante porque a rede hoteleira reportou bons resultados. Dessa forma vai melhorar a sua receita e, consequentemente, ela poderá cumprir com os pagamentos dos CRIs inadimplentes. E nesse parágrafo consta a informação sobre o evento subsequente do CRI Heritage Tower. O fundo recebeu pré-pagamento na quantia de mais de 7 milhões e meio de reais na competência de setembro, portanto, com reflexo a ser observado no próximo relatório gerencial. Então, esse pré-pagamento é muito importante para o fundo e nós só vamos observar o resultado desse pré-pagamento no próximo relatório gerencial. E nesse último parágrafo consta a informação sobre a retomada das distribuições do CRI Alta Vista Termas Resort. Após acordo entre as partes, foi definida a reestruturação do ativo, com a retomada nos pagamentos projetada para ocorrer a partir deste mês de setembro. Em agosto, reduzimos a distribuição por cota, abaixo do resultado do mês pelo regime de caixa, de modo a reduzir com mais velocidade a diferença entre o que já foi distribuído desde o início do fundo e seu resultado acumulado desde então. Os valores não distribuídos nessa competência permanecem no fundo e irão compor a base de cálculo dos rendimentos a serem distribuídos em períodos futuros. Portanto, ressaltamos que a diminuição no pagamento não representa qualquer alteração na saúde financeira da carteira neste mês. Muito pelo contrário, no meu ponto de vista, essa redução nos rendimentos esse mês e no próximo mês é de extrema importância para a saúde do HCTR11. Nesse parágrafo é
destacado um pouco da estratégia do fundo, vale notar que, enquanto o fundo recompõe o caixa pela restrição imposta pela diminuição do saldo contábil, os valores não distribuídos continuam sendo investidos em ativos com riscos descorrelacionados ao restante do portfólio. A gestão do fundo também tem à disposição ferramentas que podem auxiliar na geração de caixa. Monitoramos constantemente novas oportunidades no mercado secundário e possíveis realocações das posições dentro do portfólio, preferencialmente em operações que estejam com seus fluxos mensais de pagamento em situação normalizada. Reestruturações, essas informações são muito importantes. Os próximos meses marcam o fim do prazo de vigência de parcela dos ativos na situação de waiver. Importante ressaltar que em todo o processo de waiver, os prazos eventualmente podem ser renegociados ao término do período. Em dezembro de 2023, por exemplo, terminam os prazos para One Holding, Hope e Circuito de Compras, sendo que este último está em waiver parcial, ou seja, atualmente realiza pagamentos de 50% dos juros devidos. Nesse parágrafo fica claro que os ativos que estão em situação de waiver eventualmente podem ter as suas dívidas renegociadas ao término do período, ou seja, é possível que assim que acabar os waiver desses CRIs inadimplentes, seja feita uma nova renegociação com um novo prazo para pagamento. E isso é normal, a gente já precisa enxergar esse cenário para que no futuro, se eventualmente houver a necessidade de uma renegociação de alguns dos CRIs inadimplentes, não pegue ninguém de surpresa e sim que todo mundo já fique consciente que é possível uma renegociação caso haja necessidade. Então a gente precisa estar ciente desse cenário, assim como os pagamentos podem ser efetuados normalmente, tem a possibilidade de haver alguma renegociação e um novo prazo de carência, um novo prazo de pagamento, então é super normal e a gente precisa ter em mente todos esses cenários. O waiver é um recurso comum no mercado de crédito, utilizado por empresas que necessitam de um fôlego para reequilibrar suas contas. Ele representa a permissão para que a parcela não seja desembolsada no período estabelecido e que seja incorporada ao saldo devedor total da operação, contando com incidência de juros e correção, que deverão ser pagos no decorrer do prazo de vencimento do CRI. Importante lembrar que a execução de garantias é adotada como último recurso. No entanto, é necessário considerar que essa decisão pode, eventualmente, levar a desdobramentos judiciais, aumentando o prazo para reaver os valores. Por isso, em muitos casos, a renegociação da dívida é o mais recomendado. Nesse contexto, negocia-se uma forma de pagamento em que o credor não deixe de receber o que lhe é devido, mas em condições viáveis à tomadora. Tais decisões são sempre tomadas em conjunto entre os credores e companhia. Ou seja, a renegociação do waiver é o caminho mais prático, é o melhor caminho para que essas dívidas sejam pagas, porque a execução de garantia pode demorar anos. Então, a execução de garantia é um dos últimos recursos a ser adotado. Então, por isso é importante a gente entender que caso não haja os pagamentos, é natural que seja feita uma renegociação, porque a renegociação é muito melhor do que a execução de garantia. A execução de garantia demora muito tempo. E aqui na DRE Contábil, a gente pode ver que em agosto o resultado ele foi menor do que os meses anteriores. Acredito que foi devido a essa marcação mercado dos fundos imobiliários que o HCTR investe, que foi um resultado negativo. Então, o fundo teve um resultado contábil de 80 centavos por cota. E referente ao fluxo de caixa, o fundo teve um lucro de 4.759.000. Referente aos juros, recebeu um pouco mais de 3 milhões de amortização. Então, o fundo gerou 51 centavos por cota. Aqui tem uma informação constando que o fundo gerou caixa equivalente a 51 centavos por cota, impactado pela venda do CRI Araguaína Parque no dia 4
4 de agosto de 2023 ao par, e a distribuição foi de 17 centavos por cota. E essa é a situação dos CRIs inadimplente. Os amarelos são em negociação, os verdes em waiver e o verde com branco adimplente. Então predomina os CRIs em negociação. Esse CRI corporativo aqui que está afundando, porque eles ocupam uma grande porcentagem do PL do fundo. Esse CRI Hope ocupa 17,5% do PL do fundo. É muita coisa. O CRI Van Holding, esse CRI Van Holding ocupa mais de 15% do PL do fundo. Então, o HCTR está bem concentrado nesses CRIs, hoteleiro e multipropriedade. Com certeza, toda essa situação vai trazer grandes aprendizados para todo mundo, né? Para não concentrar demais a carteira. E em relação aos fundos imobiliários, teve uma aquisição de mais cotas desse fundo HCST11. Esse fundo não gera dividendos. Eu me pergunto se não seria melhor ter deixado em caixa esse valor. Seria legal se tivesse uma observação falando um pouquinho da estratégia, dos motivos que levaram os gestores a aportar mais nesse HCST11. Então é importante a gente entender que a recuperação do fundo é a longo prazo e que durante esse período a cota vai sofrer muita volatilidade. Qualquer notícia vai ter volatilidade na cota e a gente precisa estar preparado para isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Um abraço e até a próxima.